Mamães, os bailinhos de carnaval da Vila dos Sonhos já vão começar. Dia 17 de fevereiro já acontece a primeira prévia. É a coisa mais gostosa dessa vida. Os pequenos todos fantasiados, dançando, se divertindo, um ambiente tranquilo, climatizado, com todos os olhares atentos dos monitores lá na vila. Entra lá no Instagram, Vila dos Sonhos, TH, a vila é com 2 L's, que tem todas as informações sobre o pré-bailinho de carnaval. Minha gente, esses meninos brincam, se divertem tanto, é super bacana, porque tá super seguro lá na vila, com os monitores, é uma delícia. Vai lá e pega todas as informações, tá bom? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu conversei com a personal organizer, Daiane Feitosa, e ela me deu dicas de como ter filhos mais organizados. Foi muito interessante, olha só. Mamães, eu tô aqui com a Daiane Feitosa, que é personal organizer. É uma profissão nova, né, Daiane? É, novíssima. Onde você ajuda as mamães, as famílias a se organizarem melhor. Muitas vezes nem as mães conseguem se organizar, tanto assim. E eu quero que você conte pra gente como é que nós conseguimos fazer com que as crianças organizem-se. Imagina que a criança tem os livros da escola, sim, tem os brinquedos, e aí brinca, faz a tarefa, de repente acaba, abandona. Como é que deve funcionar? Como é que a gente consegue estimular para fazer com que os nossos filhos sejam aquelas crianças organizadas? Olha, o primeiro ponto é o exemplo. A criança, ela copia aquilo que ela vê. Então, se ela não vê como um exemplo do pai, dos familiares ou dos funcionários do lar, que o hábito da organização, dificilmente ela vai também ter esse hábito. Porque a criança, ela literalmente, ela copia aquilo que ela vê. A pessoa precisa ter um bom exemplo de organização, sabe? Os pais precisam, primeiramente, serem organizados para gerarem uma criança organizada. Como estimular isso para que seja uma coisa divertida para as crianças? Esse também é um ponto importantíssimo, que a organização seja algo divertido. O primeiro ponto é também você trazer a organização a participar do processo de organização do seu próprio ambiente, sabe? Levando em consideração o gosto da criança, a personalidade da criança, porque assim vai criar um vínculo da criança com o ambiente e ela vai ajudar ela na percepção de que ela é responsável por aquele ambiente. A partir de quantos anos, Daiane, a gente já pode começar a estimular as crianças com isso? A partir dos 4 anos. Mas antes disso, você já pode ensinar a devolver para o lugar, você já pode ir incentivando os hábitos pormenores, mas a partir da idade de 4 anos é ideal. Tem uma técnica que algumas mães usam, eu uso também, que é muitas vezes assim, olha, terminou de brincar, não quer organizar? Ah, vamos ver quem consegue colocar na caixa primeiro. Eu vou primeiro que você. Isso é válido? Muito válido. Isso é válido, dá certo? Válido. Você trazer a criança para o processo é muito válido e isso é forma de brincadeira divertida. Dá certo. Isso muitas vezes, vamos guardar. Não, mãe, não vamos guardar. Não, vamos brincar de primeiro. É muito válido. E essa mesma técnica pode ser colocada em qualquer outro aspecto. E também, assim, quando a gente diz tornar divertido, é por isso que isso é válido. E você implementar na criança um hábito leva tempo, é uma questão de rotina, né? Não é do dia para noite. Sim, isso é importante a mãe saber, né? Porque ela fez, o filho não respondeu, pronto, desiste. Desiste. Não pode desistir. Você vai tentando todo dia e o fato da criança participar do processo, isso vale para qualquer coisa, não só para a organização. Inserir a criança nas atividades estimula ela a ir cada vez mais além. Recompensa e elogio, então... Sim, elogio, comemoração, né? A palavra tem um poder muito grande, né? E o elogio é um dos pontos principais nesse processo de organização. Às vezes a gente quer ajudar o nosso filho, ensinar o nosso filho a organizar a cama, a arrumar a cama depois que acorda. Aí ele vai lá, vamos arrumar sua cama. Deixar a criança arrumar e ela vai arrumar. Não vai ficar perfeito, né? Sim, não vai ficar lindo. Nem a gente espera que... Jamais você deve ir e refazer no lugar dela e muito menos dizer, tá errado. Você vai elogiar e não refaz. Deixa que cada vez, conforme ele for evoluindo, ele vai melhorando. Porque se você refizer, ele vai dizer, eu fiz errado. Não resolveu. Então eu nem vou tentar de novo. Para estimular a criança, o elogio e deixa ela entender que o que ela fez foi válido.
E que ela pode melhorar ainda mais. Ela pode melhorar. Ela participando, ela vai além. Coisa boa, tá aí, mamães, as dicas preciosas da personal organizer Daiane Feitosa. Feitosa? Falei certinho. Para que a gente já comece a estimular os nossos filhos de pequenininho a se organizarem, para que lá no futuro sejam também adultos organizados. É de forma equilibrada e saudável. Tá aí, dicas então para você, mamãe. Eu achei tão bacana quando ela falou assim, disse, olha, se no passado seu pai falou assim, você tem que organizar, você cresce achando que organizar é uma coisa ruim, porque foi na base do mandar, né? E se for de uma forma divertida e gostosa, a criança vai se tornar um adulto organizado naturalmente. Muito bacana, adorei. Vamos falar rapidamente sobre o processo de adaptação e readaptação, porque muitas vezes a criança estudou, né, passou as férias, 2 meses de férias, volta tudo de novo. E aí as crianças, principalmente as pequenininhas, 2, 3 anos, 4, choram, não querem ficar na escola. Como agir, minha gente? Eu vou confessar hoje eu estou o dia de confessar os pecados. Eu sei que a gente não pode fazer isso, mas às vezes a solução é sair escondida. Eu falo antes, olha, filho, vou deixar meu filho na escola, a mamãe vai trabalhar, depois a mamãe volta para pegar você. Mas se eu for esperar o momento que ele vai dar tchau, ele não vai dar tchau. E aí eu percebo que ele tá bem, ó. Não. Isso é ruim, né, minha gente? Eu sei. Mas eu sei que a gente quer evitar que ele sofra. Tá saindo. Muitas vezes ele tá distraído, brincando, aí tu vai lá e vai escondido. E eu vejo muito isso. Posso falar que eu não tô só nessa. E aí é bom pra gente, mas não é bom pra ele. Essa é a questão. Porque a criança precisa de um aviso de que você vai sair. Mas mesmo que eu fale antes, tipo assim, a gente está no carro, eu falo, filho, vou trabalhar, vou deixar você, depois a mamãe volta. Mesmo eu tendo avisado se despede, antes... Vai com fé, vai com tranquilidade, vai com segurança. Porque essa segurança que você passa para ele é muito importante. E deixa ele chorando. Sim, porque ele para muito mais. Não deixa meu filho chorando, não. Mas, ó, Aline, você sabe que... Você conhece a equipe da escola? Você sabe que ela vai cuidar bem? Você sabe que tem afetividade? Que ela vai cuidar do teu filho? Não tem problema, ele vai chorar independente de qualquer coisa. O problema é, se você não se despede, ele pode achar que você vai sumir a qualquer momento. Isso gera uma ansiedade. Aí sim gera um sofrimento. Mesmo falando antes. Mesmo falando antes. Então é melhor falar e deixar ele chorando, mas ele sabe que a mãe dele, quando sai, saiu, mas ela diz que volta, ela volta. Entende? São os avisos da vida. O que é ansiedade? É quando eu não sei o que vai acontecer. E eu sempre acho que algo ruim vai acontecer. Então quando você sai escondido, isso não é só na escola. É em casa, você sai escondido, a criança não sabe o que vai acontecer. Então, a qualquer momento a mãe desaparece, principalmente criança muito pequenininha. Mesmo que isso se torne uma rotina, por exemplo, tá com um mês que ela tá... Vocês estão vendo que eu estou tentando achar uma solução, né, para o meu caso. Mesmo que, poxa, tá com um mês, tá com 3, 5 meses que ela sabe. Tu deixa ele na escola. Meses. A minha foi 6 meses. 6 meses? Foi. No ano passado, ela passou 6 meses. Toda vez que eu deixava ela chorava. E a senhora chorava também, Quais são os sinais? Não. Sabe quais são os sinais? Sabe quais são os sinais? Ela tá se alimentando bem na escola. Ela volta feliz. Sim. Ela volta... Mesmo ela chorando, ela dá o braço pra professora. A minha agarrava na perna. Tudo isso são sinais de que ela tá bem. Que ela precisa realmente desapegar da gente em algum momento. E tu não tá promovendo nenhum sofrimento nela quando tu faz isso. Tu tem que entender. Então, se tem esses sinais de que a criança tá fazendo a rotina dela direitinho, ela tá bem, ela volta, fala dos amigos, ela brincou, aí você sabe que ela tá bem. É pior do que gerar uma ansiedade nela. Gera uma insegurança, né? Se ele mesmo não confia no que você tá falando, ele vai acabar ficando inseguro e tudo que vai acontecer nos primeiros momentos da escola, embora seja bom, ele vai ter uma esquiva àquela situação. Né? Então é deixar, avisar na porta, a mamãe volta mais tarde, qualquer coisa que você precisar, a professora vai ligar para a mamãe, eu vou voltar, né? E aí ele vai entender, aí daqui a pouco você volta e relembra da promessa que você fez a ele. Pra ele criar essa confiança, né? Sim. Doutora Carla Malta, vamos falar sobre concentração. A gente sabe que está cada vez mais fácil encontrar crianças que têm dificuldade de concentrar. São crianças extremamente inteligentes, mas às vezes têm dificuldade, os professores têm reclamado cada vez mais disso. Por favor, dicas, o que nós mamães podemos fazer e como é que essas crianças podem ficar concentradas, né? Porque as escolas estão exigindo a concentração cada vez mais cedo, os conteúdos estão cada vez mais densos, né? Como é que nós podemos fazer? Assim, o que a gente realmente observa nos dias de hoje,
que uma das coisas que mais levam à questão da falha dessa concentração é o tempo muito aumentado de tela que essas crianças realmente ficam em casa, né? Então, assim, durante o dia todo, nesse tempo que a criança poderia estar desenvolvendo, né, outras habilidades, eles estão passando muito tempo em tablets, telefones, televisões, e isso causa assim, eles estão, às vezes tem crianças que a gente já vê algumas cenas, né, que o computador está ligado, a televisão está ali e está mexendo em alguma outra coisa aqui. Então tudo vai dispersando, uma coisa chama atenção e outra também. Eu acho que tudo a questão da rotina da criança, né? Eu acho que o fundamental para fazer com que a criança se mantenha concentrada, ou em casa, em alguma atividade, ou na escola, é que ela tenha uma rotina bem determinada, né? Então, que ela tenha o horário de acordar, o horário das refeições pré-determinados, o tempo que ela pode realmente usufruir das telas, o tempo que ela tem que ser criança brincando, né? Porque às vezes no consultório a gente fala assim, olha, tem que fazer atividade física, o pai já coloca assim uma certa dificuldade, não, mas tem que ir para algum local fazer uma natação, não. Joga um balão para cima, corre atrás, é uma atividade física. Mesmo, tá né? A criança não tem, mas não tem espaço. Liga a televisão, então, bota numa dança, uma criança, uma menina maior, ela gosta de dançar, pois então dança, né? Então criança tem que ser criança, tem que brincar também, porque hoje em dia a gente observa que elas têm muitos deveres, muitas tarefas no dia a dia, digamos, tem a escola, tem as tarefas da escola, o reforço escolar, mas vai para uma natação, vai para um balé, vai para aula de inglês, então enfim, elas têm uma rotina muito puxada, né? Então criança tem que parar para brincar, né? Para utilizar esse tempo realmente com atividade lúdica, para até mesmo facilitar o seu desenvolvimento, né? Então, assim, crianças pequenas realmente, a dica é não ponha na frente das telas para que ela realmente possa fazer com que seu desenvolvimento atinja o máximo que ela puder. Nos 2 primeiros anos, o cérebro está aí crescendo, né? Então, por isso que a gente está ali medindo cabecinha de neném todo mês num pediatra. E as suas habilidades também. Então, quando a gente expõe a criança a alguma tela, os estudos hoje em dia são claros, eles mostram que há uma regressão, uma alteração. Hoje em dia a gente vê crianças, por exemplo, de 2 anos de idade com atraso na fala. Às vezes faz a gente pensar aqui que essa criança possa ter algum espectro, alguma coisa. Mas na realidade, quando a gente vai conversar com a família, a gente vê que essa criança desde bebê ela estava sendo exposta a uma tela. E quando a gente realmente tira, vai fazer uma avaliação, a gente vê que tem contato visual, tem todas as suas habilidades que precisam ser melhoradas e desenvolvidas. Porque pelo dia a dia dos pais, hoje em dia as crianças estão ali fazendo suas atividades, suas rotinas e não tem tanta essa interação mais. E a gente pensa que tempo com criança é o tempo cronológico, mas na realidade a qualidade do tempo que a gente para e dedica às nossas crianças, eles são de ouro. Qual a opinião de vocês, enquanto especialistas, com relação às escolas de Teresina e esse ritmo que as nossas crianças estão inseridas? É delicado esse assunto, assim. Eu acho que eu tocou um ponto muito importante, que é o brincar. A gente tem que entender que o brincar livre, não o brincar guiado com atividades todo o tempo, aquele brincar no futebol que é guiado, né? Aquele brincar, tudo muito guiado por adulto. O brincar livre desenvolve a criatividade absurdamente. A gente tem dados de pesquisa que criança que descansa, criança que brinca livremente, solta, que explora o ambiente. A Vila dos Sonhos é perfeita para isso. Lembrei da Mas Vila, que meu filho quando vai lá brinca desse jeito. Então, porque não tem eletrônico, não tem nada, é livre. A Vila é perfeita para isso. Fazer isso. Realmente ela está lá, a criança, a gente jura que ela tem algum problema. Não, é porque ela não está explorando, ela não está vivendo, então precisa de tempo. Eu já tive crianças no consultório com pais que eu disse, seu filho precisa brincar, não precisa pagar um psicólogo. Já disse. Sério? Você já disse isso? Mas a minha pergunta com relação às escolas, vocês acham que está demais? Sim, com certeza. Há uma sobrecarga, né? Tá, não tá? Sim, é unânime, doutora Carla também? Eu acho que tudo tem que ser balanceado, né? Demais ter vocês aqui. Eu espero que vocês, mamães que assistiram a gente hoje, possam ter pego essas informações e pôr em prática, né? E levar para a vida. Se você quiser rever todo esse programa ou indicar para alguém que por acaso não esteja vendo, entra lá no nosso aplicativo, que é o CV Play. Tá todinho lá. A sua sugestão você pode mandar para o papomãe@cidadeverde.com ou o nosso Instagram. Eu tô super feliz que a gente está recebendo muitas sugestões de pauta lá pelos directs do Instagram, @AlinePapomãe. Um beijo bem grande. Eu te espero próximo domingo, 10 da manhã. Até lá!